Bom, ENAD 2017, do curso de Arquitetura e Urbanismo, questão 14. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Como sempre, as questões de ENAD trazem um enunciado que estabiliza as questões, né? Primeiro afirma que as cidades são lugares dinâmicos com diversas atividades econômicas, tanto industriais como comerciais. Vai falar de trocas materiais, mercadorias e trocas imateriais, que são as informações entre as cidades, o que forma o que ele chama de rede urbana, né? Um conceito que a gente discute bastante em sala de aula. E aí ele vai falar do poder de influência de uma cidade com a outra. Então tem cada uma a sua importância econômica e política, pois tem a oferta de equipamentos públicos e serviços diferenciados, e aí ele vai trazer finalmente o conceito de hierarquia entre essas cidades. E aí ele vai falar que o IBGE faz um estudo denominado Rede de Influência de Cidades, onde ele categoriza as cidades por seu porte e sua condição de influência. Então, também é uma afirmativa. Até aqui, as informações mencionadas não são passíveis de discussão, tá? É quase que um lembrete, é quase uma informação base para daí você fazer suas reflexões da questão em si. Então, essa imagem vai fazer o exemplo da grande metrópole nacional, né? Nesse caso aqui, São Paulo. Claro que nesse impresso aqui a imagem preto e branco não favorece, mas na prova original isso ainda está colorido. Então, basicamente, essa grande metrópole nacional, que é só São Paulo, ela está aqui representada no mapinha, e esses raios que saem a partir do núcleo, do símbolo, são justamente as condições de influência que ele exerce sobre as outras categorias, né? Então, aqui nós temos uma das metrópoles nacionais, que é o Rio de Janeiro, e entre outras cidades que não vão aparecer nesse mapa. E depois, metrópole, capital regional, conforme reduz-se essa influência política e econômica. Então, entendimento disso tem um entendimento hierárquico também, tá? Então, ele faz depois 3 afirmações. A partir do texto, avalia as afirmações a seguir. As metrópoles nacionais, olha só, ele está falando de metrópoles nacionais, ele está falando desse segundo elemento aqui, tá? As metrópoles nacionais possuem influência que gira em torno da escala regional. Ora, se ela é uma metrópole nacional, ela não vai ter uma influência regionalizada apenas. Ela vai ter influência de escala nacional. Ainda afirma aqui, ó, geralmente de municípios circunvizinhos, ou seja, ela exclui ou ela só afirma que isso vai estar muito mais presente em vizinhanças mais restritas, mas não é o que seu próprio título diz. Então, tem algumas questões que tem pegadinhas, né? Essa não seria uma afirmação inteiramente correta. Na verdade, ela é muito restrita. Essa escala regional aqui já denuncia ela. As grandes metrópoles nacionais, agora eu estou falando desse primeiro caso aqui, que é São Paulo, no caso do Brasil, né? Possui como característica oferecer bens e serviços que não são encontrados em outros aglomerados urbanos. Ora, ele não está falando que o que tem nessa grande metrópole nacional só existe aqui, mas existem alguns serviços dessa cidade, né, com esse caráter, que dificilmente vão ser encontrados em qualquer outra cidade, e por isso ele está dizendo que ela tem uma escala de influência muito diferenciada. Então, possuem como característica oferecer bens e serviços que não são encontrados nos outros aglomerados urbanos. Então, esses outros aglomerados urbanos são de escala menor, que não vão ter, talvez, grandes multinacionais, talvez não vão ter universidades que sejam de cursos e gabarito totalmente diferenciado. E as metrópoles costumam agregar no entorno, estou falando agora das metrópoles, a gente está entrando aqui, ó, no terceiro item, 2 ou mais cidades. Elas costumam agregar no entorno 2 ou mais cidades, o que quase sempre se caracteriza como processo de conurbação. Isso é um conceito que o texto não vai abranger, não vai dizer com clareza, mas é um conceito que o estudante de arquitetura precisa saber. Conurbação é quando 2 centros
urbanos, talvez um maior que o outro, né? Eles vão crescer de tal maneira que eles vão se fundir. É claro que eles ainda vão resguardar suas divisas municipais, mas as influências estão muito estabelecidas entre si, tá? Então, isso se dá muito em regiões metropolitanas, por isso elas são entendidas como metrópole. Então, essa são as afirmações corretas que resolvem as questões. Portanto, a gente tem aqui a resolução da questão, apenas a 2 e a 3 estão corretas.